Olá, boa tarde, tudo bem? Érica. Isso. Bom, meu nome é Érica, sou primeira pranda juvenil da 4ª Região Tradicionalista. Quando me foi proposto o tema artesanato gaúcho e a reciclagem, confesso que me senti um pouco agraciada, pois eu tive a certeza que poderia trazer para os senhores um pouquinho da história dos meus antepassados. Eu venho de uma família de fazedores de xergão. A minha bisavó fazia xergão. E como toda tradição, ela passou esse seu conhecimento para minha avó, que passou para meus tios, e assim consecutivamente foi se passando a tradição. Durante toda a sua existência, o homem ele vem adaptando-se ao seu habitat, sendo ele natural ou não. E o mais importante de tudo, ele utilizou a natureza e a criatividade como uma das suas maiores aliadas. Bem, para nós fazermos o fio, precisa-se passar por 3 processos. O primeiro deles é a lavagem, que nós vamos utilizar 2 tachos de metal, um com água quente e outro com água fria. Nós vamos colocar a lã que vai chegar desse modo, que esse aqui é depois da tosa. Nós vamos colocar a lã na água quente e vamos mexer por aproximadamente uns 30 minutos. E aí nós vamos colocar aquela lã na água fria. Com esse choque térmico, a lã embaixeirada, que é a lã ruim, que não serve para cardar, ela se desgruda da lã boa. Então fica melhor para separar, para a retirada da lã que não vai ser adequada para fazer o fio. Depois da lavagem vem a secagem, que é o processo mais simples, pois a gente precisa apenas dependurar os pedacinhos da lã em fios de cerco, em algum lugar que fique bem exposto ao sol e deixar por um dia e meio. Isso vai variando conforme a temperatura. Lavada, seca, vem a parte da cardação, que nós vamos utilizar este instrumento, que se chama carda. Nós vamos pegar um pedacinho da lã, bem pouquinho, porque ao cardar ela vai criando um volume. Então, para nós cardarmos bem, a gente vai pegar bem pouquinho, só uma pequena quantidade. Nós vamos colocar as cardas em posições opostas, fazendo este movimento. Nós vamos desfiando as fibras. A lã ficou grudada nos fiozinhos. Então, para a retirada da lã, nós vamos colocar a carda no mesmo sentido, fazendo o mesmo movimento. E a lã vai se soltando. Com a lã já cardada, já podemos fazer o fio, que tem vários modos, né? De acordo com o que a pessoa aprende, de acordo com a sua geração. O primeiro deles foi o manual, que o próprio nome já diz, nós utilizamos as mãos. Nós vamos enrolando o fio. Esse parece ser o processo mais fácil, pois nós não utilizamos nenhum instrumento, mas acaba sendo mais difícil, pois ao soltarmos, para pegarmos outro pedaço, ela acaba voltando ao normal. Então a gente precisa repetir esse processo várias e várias vezes. Então esse se torna o processo mais difícil. Depois do processo manual, vem o cambito, ou mais conhecido em algumas regiões como fiação com varinha de madeira, que nós vamos prender a lã, dar um nozinho, aquela lã que a gente cardou, e girar o instrumento, ó, que aí ele vai se formando o fio. Ó. Depois do cambito, vem a fiação com fuso, que é este instrumento. Ele funciona parecido com um peão, pois nós vamos pegar a lã e girar. E ela vai formando o fio. E aí depois, nós usamos esse prego de apoio, e aí enrolamos e pegamos outro pedaço para seguirmos fazendo o fio. Depois da fiação com o fuso, vem a famosa roca da Bibiana, vem a fiação com a roca. O meu entendimento da roca é o processo de todos os métodos que vieram antes dela, pois nós temos o manual. Ó, é importante cuidar sempre para que ela não volte. Por quê? Porque quando ela volta, ó, a lã aqui se solta, e aí se nós seguirmos fazendo o fio, ela vai se torcendo e aqui, ó, sai um novelo pronto. Então nós não vamos ter um novelo como ele deve ser. A fiação manual. Aqui nós temos uma espécie de cambito ou varinha de madeira e um fuso, de onde já sai o nosso novelo pronto. Estamos com o fio pronto
podemos tecer. Para tecer, nós podemos usar 3 tipos de teares. O tear vertical, ou o tear primitivo, o tear horizontal, ou de pente, e o tear com pregos, que é o mais apropriado para fazermos o xergão. Ele consiste de um quadrado, composto por pregos em sua volta, na distância de 1 centímetro. Nós vamos pegar a lã, o fio da lã, e deixarmos um pequeno pedaço, que depois lá no final nós vamos utilizá-lo. E nós vamos subir aqui. Vamos contar um prego e descer. Contar um prego e subir. Fazendo isso em toda a sua parte vertical. Ao chegarmos aqui no final, no último prego, nós vamos dar um nozinho em volta do prego. E vamos cortar a lã, deixando um pedacinho. Nós vamos fazer outro nozinho no prego que vem aqui. E deixar o pedacinho da lã. E vamos trazer a lã sempre dupla, como assim, desse modo. Aqui nós vamos começar por cima, de 2 fios que estão na vertical. Se nós começarmos esses 2 por cima, os outros nós começaremos por baixo, desse modo. 2 por cima, então nós vamos pegar 2 por baixo. Ó, e assim vai se formando os entrelaçados do xergão. Para nós retirarmos o xergão daqui, é bem simples. Nós vamos retirar 2 argolinhas. Por que argolinhas? Porque quando os entrelaçados do xergão forem subindo e chegarem aqui em cima, que nós não tivermos mais espaço para fazer mais um entrelaçado, vai se formar argolinhas. Nós vamos retirar 2 argolinhas e colocando sempre a primeira dentro da segunda, como se estivéssemos costurando. Nós vamos realizar esse processo na parte de cima, da direita para a esquerda e do lado esquerdo. Ao chegarmos aqui, vai sobrar uma argolinha. E aí nós vamos utilizar aquele pedacinho que nós havíamos deixado lá no início. A gente vai dar um nozinho, né, na argolinha, bem firme. Pode dar quantos nós a gente preferir, né, uma maneira que ficar mais firme. E aí, para não ficar esses pedaços de lã solto, que esteticamente não fica tão bonito, né, nós vamos esconder eles entre os entrelaçados. Vamos escondendo, e aí não aparece nada. E aí é só terminar de retirar o xergão, que ele não vai se desmanchar, não vai ter problema algum. Com esses quadrados de xergão, nós podemos fazer várias coisas. Eu tenho aqui um exemplo de uma bolsa que é composta por 2 quadrados de xergão. Ela pode ser feita por 2 quadrados de xergão ou um quadrado um pouquinho maior que esse e que a gente dobra e costura as laterais, como se fosse um tricô. E aí nós fazemos a alça da maneira que preferir, pode até ser de lã também. E também a gente pode confeccionar um pala de quadrados de xergão. Nós vamos fazer 3 quadrados e colocar um do lado do outro, fazendo com que 2 quadrados venham para frente. E aí fica um nas costas, e assim fica como se fosse um pala, e acredito que seja um dos mais quentes. Bom, essa é a minha amostra. Fico à disposição para qualquer dúvida. Economicamente pode ser explorado, né? Economicamente? Isso. Sim, eu conheço, na verdade, os meus primos, né? Eles fazem xergão e é o sustento da família deles, é o que eles mais tiram de lucro, são os xergões. E ele costuma dizer que o xergão dele é o melhor de todos, que não assa o lombo do cavalo. E eu descobri o porquê. Eu fui, pesquisei e descobri o porquê. Porque ele não usa o fio da roca ou o fio pronto que algumas pessoas falam que já vem feito. Ele mesmo faz o fio dele no fuso, naquele instrumento que eu disse que parecia com um peão. Porque ele não fica tão apertado, ele não fica tão enroladinho, tão firmezinho. Então o xergão fica mais fofinho, mais macio, exatamente. E aí não assa o lombo do cavalo. De grampo também é da família, que é tradicional de fazer xergão. Eles fazem no tear de pregos.
Sempre esse. Só que o xergão é um tear maior que esse. Esse aqui é 40 por 40. Ele faz num 70 por 70, 60 por 60. Exatamente, para poder dar o tamanho tradicional. Esse aqui já é mais apropriado para um chale, para um pala, né? Que ele é 40 por 40, que eu acho que não vai dar para um xergão de cavalo. Para nós colocarmos no cavalo. Em termos de valores, o que custaria isso hoje para um pala? Sabe? Para um pala? Olha, eu acredito que em torno de R$100, porque os xergões que o meu primo faz, ele costuma cobrar R$70. E lá na minha região é um dos mais baratos. Então eu acredito que em torno de uns R$100 um chale desses, um pala desses. Aqui? Aqui é um pala. É um pala também de quadrado de xergões, ó. Só que ele tem essa abertura no meio que é feita de crochê. E aqui nós podemos, a gente feita da maneira que prefere, da maneira, né? Pode trabalhar as duas lãs, a lã branca e a lã Pode trabalhar junto. Aqui também nesse xergão a gente pode fazer aqui na vertical a lã escura e na horizontal a lã clara, ou para ficar assim, isso. Mas este daqui, ele é feito no tear de pente, porque ele tem aqui, ó, pedacinhos mais finos e que a gente não consegue fazer nesse tear com pregos. Conseguir, eu até acredito que a gente consiga, mas não vai ficar tão perfeito como este aqui. Este aqui é de um tear de pente. Então, assim, Muito obrigada. nós que agradecemos a sua atenção. Boa sorte. Obrigada. Parabéns.